Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime, né, da terceira temporada de um anime que vai contar a história de Lloyd Forger, um espião habilidoso que precisa formar uma família para uma missão, né? Um espião habilidoso que precisa formar essa família para completar a missão de salvar o mundo. Ele acaba adotando a Anya, uma menina telepata, e se casa com a Yor, né, que é uma assassina muito habilidosa. Só que nenhum deles sabe o segredo de cada um, né? Tipo, o Lorde não sabe que a Anya é uma telepata e nem sabe que a Yor é uma assassina. E nenhuma das duas sabe que ele é um espião, né? E o mesmo assim vai, né? A trama acompanha as aventuras desta família improvável enquanto eles tentam manter suas vidas duplas e ao mesmo tempo proteger o mundo. Estou falando de Família Espiã, então já solta no like, já comenta embaixo, já compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio, né? Nesse episódio nós vemos que a Anya, ela simplesmente ergue a mão pedindo alguma coisa pro Damien, né? Por quê? Porque o Damien tinha prometido alguma coisa para ela. Tinha prometido retribuir aquilo que ela tinha feito por ele. Né? Por quê? Porque ele já estava com medo de receber raios e iria receber uma pequena bronca em casa por conta disso. Então, por conta dele ter medo de receber raios, ela tinha emprestado seu lenço ali, tipo seu lenço de nariz, para ele, o que acabou trazendo grandes problemas para ela. Ela acabou levando um raio porque ela não trouxe, mas ele não tinha prometido dar doces. Ele prometeu que iria retribuir ela, mas não tinha prometido doces para ela. Mas ela pensou que seria isso, né? E ela acaba mudando de ideia. Ah, quando ela começa a ler os pensamentos dela, né, o dele no caso, e houve algo que pode ajudar na missão que o seu pai estava fazendo como espião. E quando ela fala que para ele pediu para ela ir à sua casa, mas ele tinha se recusado a fazer isso, pois para ele ela não é digna de ir à sua casa, e ela começou a ficar irritada. Depois vemos que o Lloyd, né, assim passa pro Lloyd, porque o Lloyd ele tinha ganhado muita popularidade no hospital que ele trabalhava, né? Ele trabalhava no hospital, porque ali era só fachada para ele continuar na sua missão ali que ele tinha que completar, né? Ele estava disfarçado ali dentro daquele hospital como um psiquiatra. O gerente do hospital ele não tinha gostado nada disso, de como estava andando a popularidade do Lloyd. Por quê? Porque o Lloyd estava conseguindo fama entre as garotas, e por conta disso, o gerente também é um pouco mulherengo. Então, por conta disso, ele tinha ficado com um pouco de inveja. A Fiona, ela estava observando o Lloyd de longe e sentiu que tinha alguém ameaçando a vida dele. Então, ela simplesmente olha para a porta onde estava o gerente, né? Irritado e tudo mais, resmungando e tudo mais, por conta da popularidade do Lloyd. E quando o Lloyd chama ela para conversar, né? Para ela obter a listas de pessoas ligadas a mulher da a mulher do cara que ele tinha que pegar, né, a mãe do Damien, né, ela fala que a maioria dos pacientes VIP eles passam pelo gerente. E o gerente ele estava bastante nervoso por conta da popularidade do Lloyd, né? E aí ele teria que resolver esse problema. O próprio gerente acaba trocando as horas, né, após ver a Fiona sair do escritório do Lloyd, né, do consultório do Lloyd, né, e achar que ele tava dando asinha pra ele, né, pra ela, né, tava tentando conquistar ela e tudo mais. Ele simplesmente troca o horário da reunião, tenta fazer alguma coisa pra tentar acabar com a reputação dele. Mas mesmo assim não consegue fazer nada. Ele simplesmente apela pra polícia secreta, né? Que falando que ele era um espião, mas quem intercepta essa ligação é o Frank. O que faz ele se disfarçar junto com a Fiona para tentar achar alguma pista e tudo mais, para saber se era verdade isso que ele estava falando. Mas o próprio Lloyd se defende, consegue achar as pistas,
acaba acusando o próprio gerente, só que ele acaba salvando o gerente também, né? E ele tinha concluído essa missão, tanto que ele iria conseguir, né, as informações de pacientes VIPs envolvendo para ele poder se aproximar mais, ter mais informações sobre a mãe do Damon. E poderia prosseguir com o plano C, o que deixou a Anne um pouco assustada. Por quê? Porque assim ela deixaria de ser útil. Por conta disso, ela iria se esforçar bastante para tentar conseguir ter uma amizade com Damon. E no outro dia acabam vindo uma notícia de que uma gangue qualquer estava rodando pelo lugar ali, por um certo lugar. E o ônibus, né, o passeio escolar do Eden, eles iriam passar ali pela região. E esse ônibus, ele acaba sendo sequestrado. Mas antes de tudo isso acontecer, o Damon tinha comprado alguns doces para dar para a própria Anya. Por quê? Porque era um meio de retribuir o favor que ela tinha feito para ele. Como eu disse, ela tinha dado seu lenço, que acabou gerando certos problemas para ela, né? E com isso, ele iria mantê-la um pouco longe. Com certeza ele achava isso. E ela estava tendo ideias para tentar elogiar ele, para tentar se aproximar dele. Mas no momento oportuno, o resto do ônibus passou para longe e, né, apareceu outro ônibus ali, um carro ali atrás deles, que era o carro de um dos criminosos, que tinha um dos criminosos lá dentro. Né? O ônibus tinha parado, deixado entrar 2 criminosos, que era o líder da gangue e a gerente, assistente dele e tudo mais. E por conta disso, ele acaba fazendo o carro do seu comparsa bater. E ele fala que tinha sequestrado o ônibus e para as crianças que, se quiserem viver, teriam que ficar caladinhas e não mexer um dedo. Isso estava assustando tanto, todo mundo ali estava assustado, mas a cara da Anya foi a melhor. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek, eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho, arigatou e sayonara.